Luzes vermelhas apagadas, está no ar o podcast Motorsport.com Brasil. Alô, alô, fã do automobilismo! Está no ar o nascimento do nosso podcast Motorsport.com Brasil. Estamos trazendo agora essa novidade para você, fã de automobilismo, que nos lê diariamente no motorsport.com.br, que nos segue nas redes sociais do motorsport.com. E o objetivo aqui é a gente sempre falar sobre os principais assuntos do automobilismo, dando a nossa opinião com a nossa equipe de especialistas. Bom, antes que vocês comecem a perguntar essa voz que vos fala aqui, vou me apresentar. Meu nome é Gustavo Faldon, eu trabalho no motorsport.com Brasil, sou jornalista, tenho anos de cobertura de automobilismo, sou apaixonado por corridas, coleciono miniaturas, coleciono carrinhos de miniaturas de Fórmula 1, gosto muito de games de videogame também, já cobri 3 edições do Grande Prêmio do Brasil, já cobri a São Paulo Indy 300 aqui também, já fui a corridas de WEC, enfim, sou um apaixonado por automobilismo como você que está aí nos ouvindo. E ao meu lado, ou à minha frente, já que você não consegue nos ver daqui, eu tenho ele, o grande, o único, Eric Gabriel. Tudo bom, Eric? E, que nem diria Fernando Caetano, apresente-se. Tudo bem, Gustavo? Não, minha carreira é um pouco mais simples, a gente pode falar assim, comparada à sua grandiosa em comparação. Já também cobri 3 GPs do Brasil de Fórmula 1 pelo motorsport.com desde o início. Na virada de Total Race para motorsport.com, estamos nessa desde o início, também com algumas coberturas em loco da Stock Car Brasil, a Porsche GT3 Cup também presente em algumas corridas da maior categoria do automobilismo mundial, que na verdade é a NASCAR, já presente em algumas delas, principalmente Daytona 500, isso a gente vai discutir também, mas também trazendo aqui um olhar sobre o que acontece no mundo do automobilismo, principalmente a Fórmula 1, que é a categoria que a galera mais gosta. E já podemos até começar, né, Faldão, pela novidade mais quente aí, que foi a última corrida em Silverstone, na Inglaterra. O que você achou dessa prova no último domingo em Silverstone? Olha, Eric, é aquele negócio, né? A Fórmula 1, as últimas 2 corridas dela foram excelentes. Mercedes à parte, né? É incrível como a Mercedes é uma Fórmula 1 à parte, porque se você pegar os pegas ali de Verstappen e Leclerc nas últimas 2 corridas, foram excelentes, assim, é tudo isso que o fã de automobilismo quer, né? Fora o Vettel ali enchendo a traseira do Verstappen também, a corrida teve grandes elementos, né? A corrida em Silverstone, mas é isso, a Mercedes dispara na frente, corre sozinha e o resto da Fórmula 1 é bem legal, a disputa do pelotão intermediário sensacional também. Tirando Mercedes e Williams, né? Os 2 extremos ali, a temporada da Fórmula 1 tem elementos muito bacanas, né? Não sei o que você achou também desse Grande Prêmio da Inglaterra. Eu achei a da Áustria, o GP da Áustria, mais interessante, até por conta da disputa principal ter sido pela liderança, pela disputa mais quente ter sido pela liderança. Mas na cabeça do fã da Fórmula 1, né, ele não sabe exatamente qual é o estágio da Fórmula 1 hoje, porque justamente antes dessas 2 corridas nós tivemos talvez um dos piores GPs que eu tenha me lembrado, da França, né? Que foi o GP da França, e eu acredito que talvez a Fórmula 1 hoje, como você disse, a Mercedes está numa liga à parte, mas ao mesmo tempo ela talvez não seja o que foi nessas últimas 2 e ao mesmo tempo também não seja o que foi o GP da França, não seja tão ruim como foi o GP da França e também não tão bom quanto a Áustria e também na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Talvez, né, nas próximas semanas, a partir já do GP da Alemanha, isso mostre que a tendência é que, se o fã conseguir tirar bem a Mercedes, entender que a Mercedes não pode ser contada nesse contexto, que a Fórmula 1 atual tem uma tendência mais para o GP da França e para o GP da Inglaterra e para o GP da Áustria. O que pode ser uma boa notícia, dando pontapé inicial naquilo que pode se transformar na categoria, principalmente a partir de 2021. E a Fórmula 1 obviamente não tá, né, satisfeita, mais comandada por americanos, né, Eric? Você que gosta tanto da NASCAR, você sabe o quanto os americanos prezam pelo show e pela competitividade e imprevisibilidade do produto deles, né? Até por causa disso, a Fórmula 1 tem dado muito bafafá, assim, digamos, as regras para 2021, né, que vão mudar completamente. Inclusive uma matéria exclusiva do nosso querido Jonathan Noble ali do motorsport.com Global, que você acessando motorsport.com.br pode conferir na íntegra, né? Diz já, cravando ali, que para 2021 a Fórmula 1 vai querer reintroduzir o efeito solo, né? Isso. Que pra dar, assim, mais dinâmica nas corridas, né? Pra dar uma emoção a mais, porque hoje em dia os carros que os pilotos reclamam é que é muito difícil seguir um outro carro, né? O ar turbulento ali dificulta demais a ultrapassagem, que gasta mais pneus. Então, digamos, a Fórmula 1 tá ciente disso, né? Ela quer melhorar o espetáculo, né?
Inclusive, muito mimimi ali de Ferrari e Red Bull, toda hora falando, se for desse jeito eu não vou. Se for desse jeito eu não vou. Fico imaginando onde é que a Ferrari, por exemplo, iria correr, né? Senão na Fórmula 1. Muito fácil, obviamente, reclamar, mas é aquele negócio, né? Uma via de dois lados, né? O que seria da Fórmula 1 sem a Ferrari, mas também o que seria da Ferrari, né? No esporte a motor, no esporte, né? Não vendendo carro no mundo, mas o que seria da Ferrari no esporte a motor se não fosse a Fórmula 1, né? Então, eu acho que honestamente, é uma medida boa. Eles estão tentando, né? Facilitar a ultrapassagem, dar mais emoções às corridas. Outra coisa que também se fala é a volta do reabastecimento, né? Eu não sei honestamente o que você pensa disso, mas eu acho que nessa onda, né? De meio ambiente sustentável, de carros elétricos cada vez crescendo mais, eu não sei o quanto a Fórmula 1 iria, de repente, adotar a volta do reabastecimento e, digamos assim, né, ver os ambientalistas torcerem o nariz para ela, né? Se você faz uma opção, né, Faldão, de ter uma corrida mais parelha, eu acho que necessariamente, e isso está na matéria que você citou do Jonathan Noble, com as ilustrações de Giorgio Piola, é sempre bom lembrar. O Mago Giorgio Piola. Mago Giorgio Piola, você sempre vê primeiro as ilustrações dele aqui no motorsport.com, antes mesmo até de ser oficialmente da Fórmula 1. Você tem que abrir mão de algumas coisas que a Fórmula 1 se gaba muito, que é a questão de ser sempre o topo de tecnologia do mundo. Como você faz isso? Obviamente você dá margem a uma equipe como a Mercedes, que está ali na frente desde o início da era híbrida, a largar na frente e se manter por conta até do poderio econômico que tem e agora também com poderio político. E a questão da volta do reabastecimento, eu acho que eu sou mais a favor, por conta de você ter mais aspectos que podem mudar uma corrida. Não só em relação à estratégia, né, você largar com o tanque mais vazio ou com o tanque mais cheio, você dá uma movimentada boa nisso em relação ao número de pitstops, e indo fazer mais pitstops você dá a chance de acontecer mais erros, do fator humano prevalecer também, né? A gente vê alguns erros ainda acontecendo na Fórmula 1, mas são muito poucos porque se para muito pouco na Fórmula 1, principalmente se você for comparar a NASCAR, que tem a mesma origem dos donos da Fórmula 1, desde que tomaram o lugar, não tomaram na mão grande, mas tomaram de maneira legal, do Bernie Eccleston, que também a Fórmula 1 deve muito a ele. E ainda nessa onda de combustível elétrico, a gente passa agora para falar, né, da Fórmula E. E eu tenho certeza que na edição, nosso grande chuim aqui que comanda a nossa nave vai colocar aquele sobe som do Brasil, Zil, porque primeiro competição de carro de turismo elétrico, o Jaguar I-Pace Trophy, confesso que ainda não decorei para falar o nome dessa categoria, mas já ela estará presente nas nossas mentes automaticamente. Sérgio Gimenez foi o campeão da temporada inaugural, é um marco acho que importante para o automobilismo, ainda mais no automobilismo elétrico, que já teve o Nelson Piquet e o Lucas de Grassi também, campeões das primeiras edições da Fórmula E, né? Foi uma temporada bem bacana, o Kaká Bueno também chegou a disputar o título, e aqui vai o nosso parabéns pro Sérgio Gimenez, né, que é um cara muito legal, veio aqui, né, no nosso escritório do Motorsport Brasil. A gente invariavelmente, isso aqui é só o primeiro podcast, a gente pensa, obviamente a gente vai trazer ao longo do tempo aí convidados para sempre estar participando com a gente, e o Sérgio Gimenez é um cara muito legal, que merece o sucesso que ele teve, só que na Fórmula E, infelizmente, não deu pro Lucas de Grassi, né, que era o único brasileiro que tinha chance de conseguir o título, chegou até a última etapa em Nova York com chance, mas não deu pra ele, né, apesar de uma trapacinha ali do Jean-Eric Vergne, né, ali, junto com o seu companheiro de equipe, assim, acabou não virando uma trapaça, mas mostrou ali que não tinha boas intenções o nosso querido francês, que se torna o único bicampeão da categoria, né? E o Brasil sempre muito bem, como você disse, representado nas primeiras competições elétricas, né? Então, o Nelsinho foi o primeiro campeão da Fórmula E, Sérgio Gimenez o primeiro campeão da Jaguar I-Pace e-Trophy, e se a gente for comparar também nas motos, né, na primeira etapa da Moto E, o Eric Granado foi muito bem, ele chegou a inclusive vencer um simulado ali antes do início oficial da Moto E. Vai se desenvolver mais essa competição da Jaguar, é uma competição que acompanha obrigatoriamente a Fórmula E, então utiliza os mesmos traçados que a Fórmula E percorre, e também acaba sendo, ter um carro maior e um número menor de competidores, ainda você tem uma divisão ali entre amadores e profissionais, piloto convidado, tem algumas coisas que muita gente torceu o nariz esse ano aqui, e a dificuldade de ultrapassagem, então foi alvo de críticas, mas
Se você observar, é uma primeira experiência, basicamente como esse nosso podcast aqui é a primeira experiência. Vai ter gente que vai ouvir depois, vai torcer o nariz, mas a promessa, tanto da Jaguar quanto o nosso aqui, que no futuro vai estar bem melhor, vai estar bem mais legal. Sim. E, enfim, eu acho que é muito válido como primeiro passo. E também aproveitando o gancho que você deixou, Eric, qualquer pergunta que você aí, fã de automobilismo que está nos ouvindo tiver, qualquer dúvida, sugestão, mande ali nas nossas redes sociais. Nosso Twitter é motorsport_BR. Curta ali, compartilhe, dê retweet as nossas notícias, siga-nos no Facebook, no Instagram também e no YouTube. E nós tivemos ali, eu falei da última etapa da Fórmula E, do Jaguar I-Trophy ali, a gente teve, motorsport.com Brasil, teve um correspondente lá, nosso querido chefito Felipe Mota estava lá e vai falar um pouquinho agora aqui pra gente como é que foi essa experiência da cobertura lá, de ver um título brasileiro numa categoria estreante em loco e também da disputa do título da Fórmula E. Diga aí, Felipe. Fala, pessoal do Motorcast, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui em Nova York, essa grande final, rodada dupla da Fórmula E, quinta temporada. Fórmula E que tem seu primeiro bicampeão, Jean-Eric Vergne. Foi um fim de semana mais tenso do que eu esperava, porque a vantagem do Vergne era muito boa, né? 32 pontos, com 58 em disputa, e depois do qualifying de sábado, dava tudo a entender, dava a impressão de que ele fecharia a conta mesmo na corrida de sábado e domingo seria só para sair na foto. Mas não, ele teve muitos problemas, corrida tensa demais, e aí Buemi e Mitch Evans foram bem, o de Graça foi quinto colocado, os três se aproximaram do Vergne e o domingo teve esse componente de 3 pilotos podendo roubar o título do Vergne, embora a chance fosse pequena. E aí sim o francês confirmou o seu título, bicampeão, é um ótimo piloto, chegou à Fórmula 1, com uma carreira boa pré-Fórmula 1, e daí aquela coisa, caiu na Toro Rosso foi meio que vários pilotos tiveram suas chances, não chegaram à Red Bull, e não chegaram não necessariamente porque não tinham talento. Na Fórmula E a gente tem 2 exemplos, o Vergne e o Buemi, por exemplo, os 2 que são campeões, inclusive, né? 2 títulos do Vergne e 1 do Buemi. O Buemi, que terminou como vice-campeão nessa temporada, passou de Graça na última etapa. Foi uma grande final de uma categoria que cresce bastante. Teve tensão, a gente contou essa história no motorsport.com, né, do Vergne pedindo para o companheiro dele de Tetita, o André Lotterer, encostar na primeira. Não ficou muito claro em que momento ele falou isso, mas o Lotterer teve problema e ele falou meio que para encostar e o safety car ia à pista, porque aquilo seria importante para ele. Vai prestar serviços comunitários. Isso não ficou bem para ele, não. Mas enfim, grande decisão em Nova York. Impressionante o crescimento da categoria, impressionante. Eu tive a oportunidade de acompanhar a decisão em Nova York da temporada 4 e agora dessa temporada 5. Em um ano, a diferença do evento, e aí falando como tudo, como estrutura, como tamanho das coisas. Então, por exemplo, vou dar um número matemático, quilométrico, que é a distância. Eu levava 5 minutos do grid para o centro de imprensa o ano passado. Esse ano, 17. Por quê? Porque mudaram de lugar em função do evento ter crescido. Fórmula E como um todo, com a presença do Jaguar I-Trophy, a organização, a parte de estrutura para os fãs, impressionante. Então a Fórmula E tem 5 anos, né, que é uma idade infantil, mas com tamanho de adolescente, viu? Eu fiquei realmente impressionado. Conversei com outras pessoas que estavam no evento e que estavam também pensando nisso, falando, caramba, olha o que mudou em 12 meses. Parecia outra coisa. E já era um nível bom. Não é que saiu de um nível médio para um bom. Não, saiu de um número bom, mais do que aceitável, para um bicho robusto. Realmente a Fórmula E, e o ano que vem mais, né? 2 montadoras chegando, Mercedes, a Porsche. Então a sensação que dá é realmente da Fórmula E ganhando seu espaço de forma definitiva, consolidada. É isso aí, você ouviu aí o mini podcast do Felipe Mota, direto de Nova York, falando sobre a decisão da Fórmula E. Bom, a gente passando agora para alguns outros assuntos, a gente gravando esse podcast aqui no dia 17 de julho e bem, né, recente, veio a novidade de que o Brasil vai ter uma categoria da Fórmula 4, né? Tá muito próximo de ser oficializado, já tem a chancela da FIA, já tem o apoio da Confederação Brasileira de Automobilismo, uma categoria da Fórmula 4, assim como tem a Fórmula 4 italiana, que o Gianluca Petekoff lidera, que o Enzo Fittipaldi
Audi foi campeão ano passado. Tem a F4 alemã, que teve o Mick Schumacher correndo lá recentemente, o Lance Stroll correu lá também. São pilotos que estão ali no caminho da Fórmula 1, né, digamos assim. E vamos ter provavelmente uma edição brasileira a partir de 2020. Vai correr em 4 circuitos: Interlagos, Goiânia, Velocitar e Curitiba, se eu não me engano. E acho que é uma boa decisão isso, porque a gente sempre, o que a gente, né, ouviu em anos recentes no automobilismo nacional é que faltava aquele degrau, né? O piloto ali, o moleque saía do kart e não tinha categoria no Brasil para correr. Ou ele ia para fora, ou ele tinha o sonho dele do automobilismo simplesmente, né, destruído. E agora, essa categoria, a Fórmula 4, vai valer ponto na superlicença, né? A superlicença que é necessária o piloto correr na Fórmula 1. O campeão, se eu não me engano, ganha 12 pontos na superlicença. E para ter a carteira da superlicença, você precisa de 40. Então é um grande passo. O preço, assim, segundo a própria categoria informa, para correr, né, o calendário completo ali, que são 12 corridas, cada uma dessas 4 pistas vai ter 3 etapas, como é de praxe no mundo inteiro na Fórmula 4, é de R$470 mil. Obviamente que pra gente é um valor fora da realidade, mas se você pensar no mundo do automobilismo, é um valor que é isso aí, né? É meio que isso aí. Não tem, geralmente, o mundo do automobilismo, o piloto que tá começando, ele precisa de um apoio grande de patrocinadores, ou então vem de uma família que tem um bom poder aquisitivo, e se você for pensar que às vezes, sei lá, o pai do cara, ele vai ter 470 mil reais, é um pai de uma família rica, digamos assim, 470 mil reais, ao invés dele comprar uma Mercedes ou uma BMW, ele vai investir na carreira do filho dele e tem como fazer isso em âmbito nacional, conseguindo ponto para superlicença, né? Acho que se souber aproveitar é uma boa chance para o automobilismo nacional, né, Eric? Você tinha aqui também, até pouco tempo atrás, a Fórmula 3 brasileira, mas você tinha 2 problemas ali, porque se você já sai do kart e vai para um carro de Fórmula 3, é um salto muito longo, muito grande, né? Então você poderia ter problemas ali de adaptação. Você está indo em um outro veículo completamente, um tipo de competição completamente diferente. E é sempre bom lembrar, é uma coisa que a gente sempre vai falar aqui, que automobilismo é um esporte caro. Precisa de dinheiro, não é como esportes de bola, de taco, de qualquer outra coisa, que você, em qualquer terreno, você consegue se adaptar, você consegue se desenvolver. Talvez uma das explicações, porque o futebol é o futebol aqui no Brasil, porque qualquer esquina você pode fazer um golzinho. É diferente do que acontece com o automobilismo. A gente ama o automobilismo, só que temos que ter essa consciência que requer investimento. Então você, saindo do kart, você, às vezes nem necessariamente, nem saindo do kart aqui no Brasil, você já ia morar na Europa competindo basicamente em campeonatos europeus de kart, que é onde você se desenvolve ali, você vê ali muitos olheiros ali de equipes já tentando puxar alguém pro seu programa de jovens pilotos. E eu fico pensando assim, porque, por exemplo, a gente tem hoje, aí na F4 italiana, né? O Petekoff, que tá fazendo um campeonato extraordinário, tá liderando. Ele tem os patrocinadores dele, ele faz parte da academia de jovens pilotos da Ferrari. Eu fico imaginando, né, se os patrocinadores dele, se os pais dele tivessem já a F4, digamos, brasileira, se de repente não botariam ele pra correr aqui, né, antes de ir pra Europa até. Sim. O fã de automobilismo, por exemplo, vai ter corrida em Interlagos, vai ter corrida na Velocitar, em Curitiba. Ele vai, talvez, às vezes comparecer ao autódromo, porque vai estar vendo uma categoria de Fórmula e ele vai estar meio que pensando, isso aqui pode sair daqui o cara que vai ser o próximo brasileiro numa categoria grande, e eu tô vendo aqui ele, digamos assim, em primeira mão, né? E quem sabe também receber pilotos do resto da América Latina, algum argentino bom, algum mexicano, Colômbia, colombiano, né? Quem sabe até venezuelano, sim. Quem sabe um uruguaio, como a gente tem, né? Vira uma opção também, uma opção talvez mais barata do que pegar já ir direto para a Europa, né? Para a Europa, né? Então, porque além a gente fala, né? Tudo bem, pelo que a própria promotora da categoria informa, é um preço até mais barato do que a F4 no resto do mundo. E sem contar que você tem isso. Então, por exemplo, você tem o cara o moleque aí de 15, 16 anos que saiu do kart, não tem categoria pra correr, ao invés, digamos assim, dele ser sustentado na Europa, com um euro a quase R$5, ele pode continuar morando no Brasil, entendeu? Então, tem todos esses fatores, acho que levam em conta, e acho que pode ser uma iniciativa bem legal. A gente fica aqui na torcida para que esse não seja apenas um gargalo ali de que vai ficar 1 ano, 2 a categoria se mandar. A gente espera que ela dê retorno. Sim. E que muitos pilotos possam ser aproveitados dela para as categorias maiores, né? E agora, pulando para o
nosso próximo assunto, Eric. Você vai gostar bastante porque ele tem a ver com NASCAR. Foi recentemente anunciado, a gente vai falar aqui sobre, como eu falei no começo desse podcast, a gente vai falar sobre diversos assuntos, não só... A gente não vai aqui dar notícia, a gente vai dar também opinião, falar de assuntos aleatórios, essa coisa da cultura do automobilismo que a gente gosta bastante. Como eu falei no começo, eu gosto bastante de games. E uma coisa que me chamou a atenção foi que foi anunciado recentemente o NASCAR Heat 4, né? Que é o jogo oficial da NASCAR. Eu confesso que eu vi, eles divulgaram apenas umas poucas imagens assim da corrida. O que já deu pra perceber é o seguinte: é muito melhor que as versões anteriores, porque apesar da NASCAR ser a categoria de automobilismo mais popular nos Estados Unidos, os games que eles fizeram recentemente foram horrorosos. Porque parecia assim, eles fazem os games para as novas plataformas, né, que já estão virando antigas, as plataformas de Xbox One e PlayStation 4, mas parece que é jogo de PlayStation 2, assim. E não tinha muito motivo pra galera comprar, gastar $60 ou R$250 num game que parecia de geração anterior, né? E acho que a NASCAR, né, Eric, você que acompanha bastante a NASCAR, pode falar também. Ela digamos assim, ela precisa e ela merece, né, uma outra forma de consumo do fã dela no mundo virtual, né? Porque hoje em dia tá muito ligado, tem competição. A Fórmula 1 promove uma própria competição de eSports ali, né? E acho que até pra captação de novos fãs, porque eu digo, por exemplo, eu não assisto todas as corridas da NASCAR como você, mas eu adoraria jogar um game da NASCAR, nos circuitos ovais, etc. E acho que eles podem usar muito o game pra captar novos fãs, né? Eles precisam de uma outra forma de consumo melhor. Eu não sei se o público da NASCAR também tá envelhecendo ou não, né? E realmente está aí, e querendo ou não, a qualidade do jogo capta realmente muita molecada, e muita gente que às vezes nem assiste nada de NASCAR acaba tendo o primeiro contato com os pilotos que existem ali, com os carros, sabe que atualmente o piloto do carro 18 ou do 22 por que será que esses caras têm os carros melhores? Porque atualmente são os pilotos que mais fazem sucesso dentro da categoria. E é a melhor forma de você manter, por conta de pegar esse público mais jovem e tentar dar tirar essa sangria de pilotos, de público mais jovem em relação à rejeição um pouquinho com a NASCAR, por uma série de motivos que um dia a gente pode falar aqui com uma análise mais profunda. Mas a NASCAR, ela sofre sim, ela tem essa questão de ter um público mais envelhecido, e é uma forma que a categoria também investe nisso. A única questão é que desde que praticamente os jogos da NASCAR saíram da EA Sports, sempre tiveram muitas críticas em relação aos seus consumidores. Eu joguei bastante de PlayStation 3, que agora me fugiu o nome, que eu acho que era NASCAR 09, um negócio assim, não sei. Isso. E era legal o jogo, era muito bem feito. Tinha um modo carreira legal, os gráficos eram excelentes. É que no NASCAR Heat 1, 2 e 3 deixou muito a desejar, assim. Não, e até é uma empresa que foi criada justamente para fazer esses jogos da NASCAR, 704 Games, e a anterior também não tinha agradado, né? Entre a EA Sports e a 704, não me recordo agora o nome, mas já eu me lembro das críticas. Então, não reproduzia muito bem a questão do modo carreira, como você disse também. Então, sempre foi muito alvo de críticas de quem jogava, e obviamente isso resultava num volume de vendas abaixo do potencial que tem a NASCAR. E ainda falando um pouquinho sobre NASCAR e pulando pro nosso próximo assunto, Eric, uma coisa que gerou polêmica, até eu e você aqui, digamos, fora do ar, até brincamos bastante com isso. Lá nos Estados Unidos eles têm o ESPYs, que eles chamam, que é o Oscar, como se fosse o Oscar do esporte, só que promovido pela própria ESPN, né? E como é promovido pela própria ESPN, então é óbvio que eles puxam muito mais a sardinha, digamos, para o esporte americano. Então você vê a categoria de melhor atleta, tipo, não tem o Messi e o Cristiano Ronaldo, sabe? É meio assim. E uma coisa que gerou polêmica novamente foi a questão da escolha de melhor piloto. Os concorrentes eram Lewis Hamilton, pentacampeão, já hexa, né, podemos dizer praticamente, de Fórmula 1, Kyle Busch, da NASCAR, Scott Dixon, da Indy, e agora me fugiu o nome do outro piloto, que era daquela categoria NHRA. Que é de arrancada. Exato, que é de arrancada. E pelo amor de Deus, colocar isso como piloto, os caras estão forçando a amizade. Mas tudo bem. Não menosprezando a quem gosta de arrancadas, sempre bom lembrar. Tem um público muito fiel, principalmente aqui no Brasil também, mas não menosprezando, mas para chegar numa final ali. E como o ESPYs de melhor, todas as categorias do ESPYs são voto popular, né, e feito por uma empresa americana, um canal de TV americano, você deve estar pensando, o Lewis Hamilton ganhou, né, Fórmula 1, mas pra gente a Fórmula 1 é mais popular, pro americano a Fórmula 1 ainda tá engatinhando lá, a TV aberta comprando agora, a Liberty Media americana, e quem ganhou a categoria de melhor piloto foi o Kyle Busch.
E eu falava antes com você, Eric, eu falava, vai ganhar o Kyle Busch. Você falava, não, ele tem uma rejeição, né, nos Estados Unidos. Tem basicamente por dois motivos. Justamente porque a ESPN americana tem passado as corridas de Fórmula 1, então tá em casa, né? O público americano, a audiência da ESPN americana, ela é muito maior em comparação às outras redes a cabo de esportes. Então, na minha opinião, não daria por esses dois motivos, por justamente eles estarem transmitindo ao vivo as corridas de Fórmula 1 e também porque, ao mesmo tempo que o Kyle Busch tem uma grande aceitação, mas ele também tem uma grandíssima rejeição por conta do seu passado, assim, são histórias controversas, principalmente no início da sua carreira. Então, mas ele carrega isso até hoje, apesar de ter sido campeão em 2015 da categoria, mas ele quando ele vence uma corrida, normalmente na comemoração dele você ouve um misto de vaias e aplausos, né? Antigamente eram muito mais vaias do que aplausos, mas hoje você tem uma mistura ali, dependendo de onde ele venceu. Mas se a gente for analisar, e aí eu vou inaugurar aqui a primeira grande polêmica. Me responda, como é que um piloto que só vira para um lado é eleito melhor que Lewis Hamilton? Porque virar para um lado só não necessariamente é mais fácil do que virar para os dois lados. A NASCAR ela tem um calendário de 36 corridas de maneira oficial e mais 2 provas festivas, mas com ovais completamente diferentes uns dos outros ali, na extensão, no tipo de piso, na inclinação. E o Kyle Busch, por mais que muita gente, até dentro da NASCAR, você que me ouve, que já deve ter lido algumas dos meus artigos... Com certeza. Sabe que também o Kyle Busch não é o maior piloto da NASCAR, ele está muito longe disso. É um outro tema para simpósio, como diria um radialista. Mas assim, o Kyle Busch, ano passado, ele completou, a gente pode falar assim, ele completou ele zerou todos os circuitos da NASCAR ao vencer em todos eles. Assim, todos os circuitos da NASCAR que tem no calendário atualmente, ele já venceu pelo menos uma vez em cada um deles. Daytona. E não só na Cup, né? Ele já ganhou na Xfinity, já ganhou na Truck. Isso se referindo ao calendário atual da Cup, que é a principal. Como há uma restrição maior hoje a pilotos da Cup fazendo provas nas outras 2 competições nacionais, então creio que ele não zerou em alguns deles. Tipo, por exemplo, na Truck Series corre no Canadá, em Mosport. Ele não venceu porque provavelmente ele não teve oportunidade de correr ali, e, enfim. Mas, como você precisa... Isso demonstra o quê? Uma versatilidade do piloto. Então, por mais que seja oval, a grande maioria, ele precisa saber competir, né? Não só ser mais rápido, mas competir em circuitos diferentes. Ao mesmo tempo que a Fórmula 1 hoje conta com 21 circuitos completamente diferentes uns dos outros em seu traçado, mas uns se assemelham aos outros, principalmente daqueles do nosso querido, os tilcódromos, que todo mundo reclama. Herman Tilke, que destruiu alguns circuitos e construiu uns já destruídos. E é tido como quem vai desenhar o próximo circuito no Rio de Janeiro. Pois é. Se ele vier a existir, isso também é assunto para um outro podcast. Polêmico. Então você tem ali um tipo de maneira de competir muito mais próxima do padrão cultural que é a Fórmula 1. Então, da mesma forma que muita gente se permite achar que correr em oval é a mesma coisa, e é bem diferente disso, eu posso me permitir, quem sabe, achar que o Lewis Hamilton ele vence num tipo de padrão de pista, de corrida, de competição ali, não tirando méritos, jamais, assim, o Lewis Hamilton provavelmente ele me permito a pensar, como o Toto Wolff, que a gente pode estar diante do maior piloto de todos os tempos. O Kyle Busch não é o maior piloto de todos os tempos da NASCAR, nem vai ser, mas acredito que não podemos subjugar também a escolha do público americano por conta até de tudo isso que você colocou, ser uma competição norte-americana, a mais popular dos Estados Unidos. Sim, disparado. Eu vi inclusive a audiência esses dias, a Racer, né? O site racer.com divulgou a audiência. A corrida da NASCAR deu 1.33, enquanto a Fórmula 1 lá nos Estados Unidos deu 0.40 e a Indy 0.33, sabe? É 3 vezes mais a audiência da Fórmula 1 na TV, né? Isso se a gente comparar com TV a cabo. Quando vai para as grandes redes, como a NBC agora nessa segunda metade, a tendência sempre é maior. Se a gente comparar, por exemplo, as 500 milhas de Indianápolis, a audiência das 500 milhas de Indianápolis, que é o ponto alto da Indy, com as 500 milhas de Daytona, que é o ponto alto da NASCAR, a diferença de audiência televisiva é muito grande, é quase o dobro de audiência. Isso a gente
contar só pela TV. Obviamente, nos Estados Unidos, né? Obviamente, fora dos Estados Unidos, as 500 milhas de Indianápolis traz um reconhecimento maior. Aqui no Brasil, por exemplo, que ainda passa em TV aberta, na Europa e provavelmente também na Austrália, Nova Zelândia, por conta dos seus pilotos de maior sucesso. Mas nos Estados Unidos, a NASCAR goleia ainda a Indy. E se a gente for comparar com outras corridas da Indy no calendário, aí vira covardia. E só uma estatística, dos 25 prêmios de melhor piloto do ESPYs até hoje, 18 foram vencidos por pilotos da NASCAR. Eu garanto que com completa justiça. O Schumacher, que é o maior piloto da história da Fórmula 1, se você discorda ali, que seja o maior campeão da história da Fórmula 1, ele tem 2 prêmios do ESPYs. Tem 2, o Hamilton tem 1 em 2017, que seria relativo a 2016, foi um ano que ele nem ganhou o título da Fórmula 1. Ou seja, falta um pouco de padrão ali pros nossos amigos americanos, fãs da velocidade. O Mansell tem 2, também. Quer dizer que o Kyle Busch, que ganhou seu segundo título esse ano, igualou o Michael Schumacher. Olha lá. Penso que... Ai. Bom, estamos chegando aqui à reta final, bandeira branca no nosso podcast do motorsport.com Brasil. Vamos falar, né? A gente está gravando esse podcast no dia 17 de julho e no fim de semana teremos mais uma etapa da Stock Car. Você estará lá, né, Eric, em Santa Cruz do Sul. O que a gente pode esperar dessa etapa da Stock? E o líder é o Thiago Camilo mesmo, né? Exatamente. Depois de julgamentos ali em relação aos pontos da primeira corrida de Goiânia, por conta de uma queima de largada ali, que acabou tirando 22 pontos no total do que ele poderia ganhar, somar. Ele acabou recuperando e agora vai para Santa Cruz do Sul, depois de uma parada de 40 dias da Stock Car, né? Vinha numa sequência ali de provas, deu uma paradinha, da mesma forma que houve uma parada para o futebol brasileiro em relação à Copa América, a Stock também deu uma paradinha e o Thiago chega a Santa Cruz do Sul como líder com 131 pontos. O Daniel Serra, que é o atual campeão, tem 10 a menos, 121. E na terceira colocação, empatados estão Rubens Barrichello e Ricardo Maurício com 116. Esses são os 4 primeiros que mais se destacam. Depois, na quinta colocação, com 96 pontos, já mais atrás é o Felipe Fraga, que também vem depois de ter vencido, porém não vencido, as 24 horas de Le Mans por conta de uma punição da sua equipe ali na classe GT AM. Vamos ver como é que chega, né? Vale lembrar que o Thiago Camilo conseguiu todas as poles do ano até o momento. Vamos ver se quatro etapas, 4 poles. Exatamente. Vamos ver se depois dessa parada ele continua mantendo esse ritmo, porque na Stock Car, com as corridas divididas em duas, né? E as duas relativamente curtas. Vamos ver se ele consegue manter ali à frente, conseguir a pole position e se manter à frente nas provas, conseguindo pelo menos pontos que o mantenham na liderança do campeonato, ele que nunca foi campeão da categoria. Toda essa cobertura, não só da etapa de Santa Cruz do Sul, que o Eric vai estar lá representando o Motorsport Brasil em loco, mas todo o calendário da Stock Car você acompanha também no motorsport.com.br. Bom, bandeira quadriculada nesta primeira edição aqui do nosso podcast do motorsport.com Brasil. Muito obrigado, Eric. Foi um prazer inenarrável quase dividir este embrião de podcast aí com você. Opa, o prazer foi meu. E aí a galera que estiver nos ouvindo pode opinar, concordar, discordar de todas as nossas opiniões aqui, sem querer ser polêmico, mas já sendo, e perdoem, mas podem opinar. Isso vai ser muito útil pra gente. Sim, e qualquer dúvida, sugestão, crítica, que nem eu falei, nos siga nas redes sociais, siga o motorsport.com.br nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook também, e acesse o motorsport.com.br. Bandeira quadriculada por aqui, um abraço e até a próxima edição. Também fique por dentro ali no seu player de podcast favorito, seja no Spotify, no iTunes ali, onde quer que você ouça os seus podcasts, assine, né, a edição desse podcast para receber notificações de quando o próximo podcast de motorsport.com Brasil estará no ar. Um grande abraço e até a próxima.